Estou lendo um estudo acerca do livro de Jonas por Michael C. Griffiths. Contexto histórico. A chave para entender qualquer livro bíblico. Olha aí, o que ele dá aqui? A chave para entender qualquer livro bíblico. Vamos ver que legal. É descobrir o contexto em que foi originariamente escrito. Então é a chave. Quando você sabe o contexto histórico original, então no contexto original você entende o livro, né? Entende tudo, né? A quem foi originariamente endereçado e especialmente que mensagem transmitia aos primeiros leitores e ouvintes. Então aqui vai ver, né, foi escrito para quem, né, e qual a mensagem. Então, se você sabe o contexto, se você sabe a quem foi endereçado, né, e se você sabe qual é a mensagem transmitida aos primeiros leitores, então você já matou a charada do livro, você já sabe o livro ali. Os textos proféticos não são um instrumento de cordas, no qual o pregador cristão pode tocar qualquer melodia do seu agrado. Assim, a compreensão adequada da mensagem do profeta precisa começar com a descoberta das suas intenções e propósitos originais. J.H. Steck. Certamente o livro de Jonas transmite a sua mensagem a judeus exclusivistas de todas as gerações e épocas. Ele transmitiu uma mensagem aos judeus não arrependidos da época do nosso Senhor. Ele também tem diversas aplicações para nós hoje, mas primeiro precisamos compreender a sua mensagem original aos primeiros ouvintes. O livro de Jonas é anônimo, de forma que não sabemos quem foi o autor nem quando ele viveu. O ponto de vista de que Jonas escreveu a história de sua própria desobediência e do seu debate com Deus misericordioso não é totalmente indefensável. As nossas pistas principais para a compreensão dessa profecia, externas ao próprio livro, são o uso que o Senhor Jesus fez dele, em Mateus 12, 38 e 41, e Lucas 11, 29 e 32. E a referência introdutória a Jonas, filho de Amitai, identificando Jonas com o profeta de 2 Reis 14, 23 a 27. Jeroboão II restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Hamate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gad-Efer. Versículo 25. O contexto é significativo. O Senhor viu a amargura com que todos os em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Versículo 26. Israel havia sido terrivelmente atormentado pelos ataques constantes dos sírios à sua fronteira norte. A extraordinária profecia de Jonas acerca do restabelecimento das fronteiras de Israel, as suas dimensões de tempos de Salomão, se cumpriu durante o reinado de Jeroboão II. Mesmo que o contexto deixe claro que ele não foi um governante temente a Deus. Versículo 24. A missão de Jonas de fato exemplifica o significado de seu nome. Então deixa eu voltar aqui que eu gostei disso aqui. O contexto é significativo. O Senhor viu a amargura que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Israel havia sido terrivelmente atormentado pelos ataques constantes dos sírios, à sua fronteira norte.
A extraordinária profecia de Jonas acerca do restabelecimento das fronteiras de Israel, as suas dimensões dos templos de Salomão, se cumpriu durante o reinado de Jeroboão II. Mesmo que o contexto deixe claro que ele não foi o governante temente a Deus. Versículo 24. A missão de Jonas, de fato, exemplifica o significado de seu nome Pomba, no hebraico Ioná. Ioná. Olha só, Pomba é Ioná, no hebraico Ioná. Ao trazer paz depois de um juízo terrível, como em Gênesis 8, do 8 ao 12. Jonas deve ter usufruído grande respeito popular como um verdadeiro profeta, quando chegaram ao fim os ataques sírios contra as fronteiras da sua terra natal, a Galileia. Isso pode explicar a sua relutância em aceitar uma missão menos popular que poderia fracassar e causar considerável perda ao seu prestígio. Na tentativa de inserir o livro de Jonas no seu contexto histórico, o versículo seguinte, versículo 27, é enigmático, mas possivelmente relevante, visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu. Ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Quando será que se pensou que o Senhor poderia apagar o nome de Israel? E por quê? Foi durante o período da supremacia síria sobre Israel? Ou mais tarde, quando a Assíria estava atacando Israel e Judá? Ou até mais tarde, quando a Babilônia levou Judá ao cativeiro? Qual é o significado dessas observações explanatórias do autor do livro de Reis? V.F. Kruseman Critic em Amós, em Deuteronomistischen Geschichtlich, Probleme biblischer Theologie, G. von Rad, Fettschiff, Ed. H.W. Wolff, Munique, 1971, páginas 57 a 63. A identificação intencional que o autor faz do tema do livro em Jonas, filho de Amittai, sugere que devamos examinar o período de Jeroboão II para ver se fornece mais pistas. Não é evidente que o livro de Jonas, vou voltar de novo aqui, a identificação intencional que o autor faz do tema do livro com Jonas, filho de Amittai, a identificação intencional que ele faz acerca do tema do livro com Jonas, filho de Amittai, sugere que devamos examinar o período de Jeroboão II para ver se fornece mais pistas. Não é evidente que o livro de Jonas tenha sido necessariamente escrito ou designado para o povo daquele período, mas continua sendo o período mais óbvio para ser levado em consideração. Um tratamento histórico muito útil desse período está em História de Israel, de John Bright. A Síria, sob Hazael de Damasco e seu filho e sucessor Ben-Hadad II, havia sido inimiga constante de Israel, ocupando toda a Transjordânia e avançando para o sul, a ponto de chegar a Gate, 2 Reis 13, 3, 5, 22. No caso, versículos, capítulo 13, versículo 3, 5 e 22. Mas agora a Síria sob Hadad-Nirari III, 811 a 783, derrotou a Síria em uma série de campanhas militares que culminaram com a captura de Damasco em 805 a.C. Foi aí que Jonas apareceu, desde a morte de Eliseu até a profecia de Amós. Devem ter passado perto de 40 anos, durante os quais a única voz profética registrada, a de Jonas, anunciou de antemão as vitórias de Jeroboão II Elison. Entre parênteses, Elison. Como cumprimento da sua profecia, o século VIII a.C. testemunhou uma inversão dramática de destinos que trouxe uma prosperidade tal a Judá e Israel
que não se via desde os dias de Davi e Salomão. Em parte isso ocorreu porque os dois estados foram abençoados com governantes idôneos e longevos. Uzias em Judá 790 a 740 a.C. e Jeroboão II em Israel 793 a 753 a.C. Outra razão foi o fato de que a Síria havia enfraquecido a Síria e depois a própria Assíria esteve em apuros. Embora Adad-Nirari III recebesse tributos de Tiro, Sidom, Edom, da Filístia e Israel, não foi capaz de dar continuidade a esse sucesso, porque a Assíria foi enfraquecida por dissensões internas e estava ameaçada pelo reino poderoso das montanhas de Urartu, Ararat, no norte. Ele morreu sem filhos e os seus sucessores Salmaneser IV, 783 a 773 a.C., Assur-Dan III, 773 a 754 a.C. e Assur-Nirari V, 754 a 746 a.C. Foram governantes ineficientes que malmente mantiveram um pé fincado a oeste do Eufrates. Na metade do século VIII a.C., a Síria parecia ameaçada de desintegração. O ressurgimento da boa sorte de Israel e o restabelecimento das suas fronteiras corresponderam a esse período de enfraquecimento da Síria. Durante esse período de prosperidade, o primeiro que começou a falar foi Amós, confira-se 752 a 751 a.C., e depois Oséias em 743 a.C., ambos profetizando juízo sobre o obstinado povo de Deus. Amós pode ter dado a entender que a eleição de Israel não garantia a sua proteção e que seria varrido do mapa. Vê Clementes. Amós anunciou profecias contundentes de destruição. A situação e a mensagem do livro de Jonas parecem adequadas à situação tanto em Nínive quanto em Israel durante meados do século VIII a.C. A Síria estava numa posição em que qualquer coisa poderia acontecer. Desde os dias finais de Salmaneser III, 859 a 824 a.C., a nação estava engajada num conflito crescente com o Urartu, ao norte, onde a fronteira estava sendo avançada em direção ao sul, a ponto de ficar a menos de 160 quilômetros de Nínive. Se os cruéis montanheses de Urartu se aventurassem a descer a planície do rio Tigre, a batalha que se sucederia seria o fim da Síria. Isso implicaria a prontidão de Nínive de dar ouvidos à mensagem de Jonas. Nínive será destruída, já não é uma ameaça vaga, tanto para quem fala quanto para quem ouve. Significa um ataque repentino, rápido e decisivo, desferido pelos invasores do norte, Elison. Contudo, a mensagem do livro é relevante também se alguém pensou que Amós tinha anunciado um fim definitivo. Estariam eles perdidos num fatalismo desesperançado de final dos tempos? Um tipo de determinismo apocalíptico? A mensagem de Jonas é que os juízos de Deus, mesmo que tenham sido profetizados, podem ser evitados por meio de genuíno arrependimento. Alguns estudiosos sugerem que a referência de Jesus a uma geração perversa e adúltera que pede um sinal miraculoso, Mateus 12:39, sugere uma comparação com a geração que Oséias descreveu como adúltera. É significativo que Amós não faça menção da Síria na lista de nações estrangeiras que vão ser julgadas, ao passo que Oséias menciona a Síria 5 vezes e Isaías 34 vezes. Isso dá indícios do rápido ressurgimento da Síria mais tarde nesse século. Desde o tempo em que Tiglat-Pileser III, 745 a 727 a.C., assumiu o trono da Síria em 745 a.C., ele se tornou a vara da ira de Deus, Isaías 10:5, golpeando Israel até que deixasse de ser um povo e Judá até que chegasse à beira da destruição, Isaías 1:9.
Nos primeiros anos do seu reinado, ele se engajou em batalhas contra Urartu a fim de garantir a sua fronteira ao norte. Em 732 a.C., conquistou Damasco, a Galileia, Jezreel e Gileade, 2 Reis 15:29. Em 722 a.C., no final do reinado de Salmaneser V, 727 a 722 a.C., Sargão II havia conquistado Samaria e no ano seguinte deportou 27.200 pessoas. 2 Reis 17:6, confira a NET, página 284/5. Mais tarde, Senaqueribe devastou Judá, cercou Jerusalém e depois recuou e se retirou misteriosamente em 701 a.C. É mais crível, então, atribuir os eventos do livro de Jonas à metade do século 8 a.C., do que concluir que Jonas foi uma alegoria dirigida ao exclusivismo judaico do pós-exílio e situar o livro em uma época muito posterior da história judaica, bem depois da morte do filho de Amitai, o Jonas histórico. Alguém poderia argumentar que o livro foi dirigido a uma geração posterior à do povo do Reino do Norte, na metade do século 8 a.C., mas algum sentimento de missão divinamente ordenada às nações já estava presente, Isaías 2, do 2 ao 4, como também a aliança original com Abraão, em Gênesis 12, 3, etc. Assim, a mensagem missionária ou universalista de Jonas demonstra que o interesse de Javé pelas nações é relevante já em tempos tão remotos quanto o século 8 a.C. O poder de persuasão da mensagem do juízo de Deus sobre Nínive, se não fosse cumprida porque os ninivitas se arrependeram, se perderia depois de 612 a.C., quando Nínive foi de fato e finalmente destruída depois de 2 meses e meio de cerco. Como predito pelo profeta Naum, se o propósito da profecia de Jonas era encorajar os israelitas a crer que se eles se arrependessem, o Senhor os restauraria, então a história de Nínive teria muito menos força se o livro de Jonas fosse dirigido pela primeira vez ao povo numa época em que Nínive já havia sido derrotada e estava desolada. Jonas 3:3 tem sido interpretado como se Nínive já não existisse quando o livro de Jonas foi escrito, mas é mais provável que seja um tempo verbal sincrônico. Vê texto. Estilo literário. O livro é um relato em terceira pessoa da missão de Jonas, filho de Amitai, a Nínive, escrito em prosa, fora o salmo de gratidão do capítulo 2. Diferentemente de todos os outros livros do cânon profético, esse livro transmite a sua mensagem por meio de uma história narrada, e não por meio de uma série de oráculos. O autor teceu de forma bem justa a sua narrativa, Steck. O livro é, portanto, bem mais parecido com a primeira parte de Daniel, ou as histórias de Elias e Eliseu, que também foram pregar às nações estrangeiras. Elias foi a Serepta em Sidom, 1 Reis 17:8, e Eliseu a Damasco, na Síria, 2 Reis 8:7. Se Jonas não pertence de fato ao mesmo ciclo de histórias que as de Elias e Eliseu, pode bem ter se espelhado nelas. D.W.B. Robinson. A mensagem do livro consiste em apenas 5 palavras hebraicas, e o livro está mais interessado em Jonas do que na sua mensagem. O livro é singular no sentido de que registra uma verdadeira mensagem profética de Deus que só se cumpriu numa época muito posterior, 612 a.C. A inclusão desse livro entre os profetas é perfeitamente adequada, visto que, embora não seja uma coletânea de oráculos explícitos, trata de profecia e o seu assunto é um assunto realmente profético. É possível considerar Jonas um profeta de transição entre os profetas mais narrativos, como Elias e Eliseu por um lado e Oséias por outro, cuja infeliz experiência matrimonial se torna uma parábola encenada da infidelidade de Israel. A experiência de Oséias se torna um tipo de relacionamento
de Deus com seu povo adúltero. A experiência de Jonas de ser engolido e depois vomitado pode ter se tornado um tipo de juízo corretivo e de ser engolido no exílio. A maioria dos eruditos não considera a experiência de Oséias ficcional, porque é usada de forma típica ou parabólica em relação a Israel. Visto que é possível compreender a experiência de Jonas também como típica em relação a Israel, isso não implica que o relato em narrativa das aventuras de Jonas seja ficcional simplesmente porque inclui o aspecto miraculoso. A mensagem de Jonas é que o juízo de Deus, mesmo depois de ter sido anunciado em profecia, pode ser evitado por um arrependimento genuíno. Se Deus perdoou os marinheiros pagãos em Nínive, quanto mais perdoará o seu próprio povo, de quem Jonas pode ser considerado representante. O povo do século 8 a.C. precisava saber que Javé era o Senhor da Síria, como também de Israel, e que por trás de todos os seus castigos estava o seu amor. O livro parece estar bem ordenado e conter um propósito evidentemente didático. E agora nos voltamos para a tentativa de elucidar este propósito. Interpretação e aplicação. Muitas possíveis interpretações desse livro têm sido propostas. Letra A, a perspectiva histórica, ou seja, a narrativa descreve eventos que de fato ocorreram. Argumentos a favor da perspectiva histórica. Primeiro, o estilo é de narrativa histórica simples, mencionando lugares específicos. Segundo, o autor escolhe uma personagem histórica como seu herói. Terceiro, detalhes íntimos reais que poderiam ser conhecidos somente de Jonas estão incluídos. E quarto, os judeus não consideraram o livro uma parábola, mas um registro de eventos históricos reais. Tobias 14:4, 3 Macabeus 6:8. A canonicidade do livro parece nunca ter sido questionada, e os 12 profetas, entre eles Jonas, são mencionados por Ben Sirac, Eclesiástico 49:10. A sua verdade literal nunca foi questionada. Ellison sugere que Filon de Alexandria, o mestre da alegoria, certamente teria tirado vantagem de uma explanação simbólica ou alegórica se ele a tivesse conhecido. 5. Nosso Senhor Jesus Cristo trata o livro como histórico nas solenes declarações de Mateus 12:41 e Lucas 11:32, em que ele pressupôs que os ninivitas de fato se arrependeram diante da pregação de Jonas. 6. A coerência entre o primeiro ministério de Jonas e a Israel como a pomba anunciando a intervenção imerecida e generosa do poder do Senhor a favor do seu povo, 2 Reis 14, e o seu ministério posterior a Nínive, que, embora anunciando o juízo, lhes trouxe graça. Deus é coerentemente misericordioso, tanto para com o indigno Israel, quanto para com Nínive, o inimigo indigno de Israel. 7. Os argumentos linguísticos contra uma data antiga são fracos, pois somos quase que totalmente ignorantes acerca do dialeto galileu durante o Reino do Norte. É impossível saber que época palavras aramaicas isoladas entraram na língua hebraica e o uso de palavras tomadas por empréstimo do fenício para usos náuticos parece previsível. É verdade que há 6 palavras em Jonas que não encontramos em outro texto do Antigo Testamento. Mas Amós contém 24, Oséias 25 e Miqueias 13, todas em 24 formas verbais presentes no capítulo 2. São encontradas nos escritos dos contemporâneos de Jonas do século 8 a.C. 8. A parte alguns intérpretes eventuais que se dispuseram a tratar o livro de forma alegórica, desde Gregório de Nazianzo, século 6 até Lutero, entre parênteses, século XVI, a perspectiva histórica e literal
só foi questionada em épocas relativamente recentes, por alguns de forma frívola, numa tentativa de apaziguar cientistas incrédulos que tiveram dificuldade em aceitar que um homem poderia ser engolido por um grande peixe. R.K. Harrison, por outros de forma mais séria, com base no aspecto de que o gênero literário do livro é mais bem identificado, não como historiografia, mas como o de uma parábola com algumas características alegóricas. L.C. Allen, página 181. Então, o que fica claro é que cientistas não acreditam em milagre, e milagre não é para cientista, né? Milagre é possível, mas não para cientista incrédulo, né? Não adianta querer mudar alguma coisa para agradar cientista. A real é a fé. O que o texto está falando é que o grande peixe engoliu Jonas e ponto final, né? É um milagre e Deus permitiu tudo aquilo lá e guardou o Jonas da morte. Objeções à perspectiva histórica. Primeiro, alguns rejeitam o livro como histórico em virtude do contexto miraculoso, sempre por causa do milagre. Para aqueles cuja visão da história descarta o miraculoso, por definição, se pode dizer com D.W.B. Robinson que se o miraculoso não serve para a história, também não serve para conferir credibilidade à parábola. NBCR. Segundo, a inclusão de palavras aramaicas que supostamente não ocorrem no hebraico até bem mais tarde na história judaica. Vê antes, entre parênteses, vê antes. Terceiro, o tamanho de Nínive e o título do rei são tidos como de Nínive e o título do rei são tidos como demonstração de ignorância da situação histórica, vê o comentário do texto. 4. A ausência de qualquer relato secular da conversão de Nínive. Letra B. A perspectiva alegórica. Uma alegoria é uma história que consiste em uma série de incidentes que são análogos a uma série de acontecimentos paralelos que eles têm como propósito ilustrar. Assim, a pomba tinha sido havia muito tempo um símbolo de Israel. Salmo 74, 19 e Oséias 11, 11. A fuga de Jonas simboliza o fracasso de Israel em cumprir a sua missão espiritual antes do exílio. Muitas nações, os marinheiros ameaçadas pelo juízo de Deus, a tempestade, acordam Israel, Jonas dormindo entre elas, despreocupado com o destino delas. O desaparecimento de Jonas no mar dentro do grande peixe e a sua ejeção na praia simbolizam o exílio dos judeus e o seu retorno à Palestina. Tal como uma serpente, ele nos engoliu. Castiguei Bel, o dragão, na Babilônia, e eu farei vomitar o que engoliu. Saia dela, meu povo. Jeremias 51, 34. 44, 45. O ser engolido de Jonas pelo monstro marinho reflete Israel sendo engolido pelo dragão da Babilônia, o urso russo, o leão britânico. Os judeus que foram engolidos e então vomitados precisam agora retomar o seu ministério de pregar às nações sem reclamar. No entanto, o povo do Reino do Norte não foi trazido de volta do cativeiro. Sugerir que Jonas engolido pelo monstro marinho é um tipo de fato de os judeus serem levados para o cativeiro babilônico implicaria que o livro é bem posterior ao tempo de Jonas, filho de Amitai, e provavelmente posterior à própria queda de Nínive. É possível argumentar que o livro é histórico e, ao mesmo tempo, tem o propósito de ser entendido com um significado típico, mas há problemas com essa perspectiva.